Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite, M Consult. Muito bom estar aqui para aprender. Tive uma aula agora fantástica, né? Aquela outra vez que a gente trabalhou naquele projeto que você tinha mostrado, mas agora estou começando a entender. Vamos lá, gente. Eu vou falar um pouquinho hoje de um aspecto um pouco diferente, né? Que normalmente a gente vem trabalhando nessas palestras de Bing, normalmente o pessoal fica mostrando os benefícios, case, etc., para ter um olhar um pouquinho diferente, baseado na nossa experiência. Tá? Em 2017, eu participei de um fórum e vi uma palestra desse autor, que é o Tom Woojer. Né? E ele fala aqui, ó, a idade da adivinhação, podemos dizer assim, está oficialmente acabada. Né? Ele falava que as indústrias estão se tornando computáveis e que as coisas nunca irão se mover tão lentamente como hoje. Essa é a frase dele, que me marcou muito. Né? Então, quando a gente trazer essa frase para o mercado da construção, vamos entender a questão da digitalização na construção e principalmente a questão da velocidade. Né? A velocidade das mudanças, antigamente, ela era simplesmente assim, muito lenta e agora a gente vê mudanças semanais, mensais. E, obviamente, a pandemia trouxe um turbo para tudo isso aí. Né? Então, o novo profissional da construção, ele não somente tem que saber do básico, que é engenharia, arquitetura, etc., mas ele tem que ir além desse vocabulário para começar a entender o que vai além, por exemplo. Vamos falar de Big Data. Né? Então, outro dia eu vi uma palestra de um professor brasileiro que dá aula no Reino Unido, ele falando, por exemplo, do uso da inteligência de amostras de sondagem. Então, o que o governo britânico fez? Ele simplesmente cruzou os dados de todas as sondagens de todo o país e colocou no Big Data e todo mundo tem a visualização de todas as camadas de solo do país inteiro. Então, você quer fazer obra, sei lá, em Alagoas, vamos pensar no Brasil, você poderia saber o que está embaixo da terra e assim por diante. Então, só para a gente começar a entender o impacto disso em relação ao nosso dia a dia. Né? Então, a NBS, que é a National Building Standards do Reino Unido, faz anualmente uma pesquisa e falando sobre digitalização no setor da construção. 89% falaram que vai transformar a maneira de trabalhar. Então, essa é a primeira questão. Né? Ou seja, computação em nuvem, drones, construção off-site, né? Madeira engenheirada, agora vou colocar aqui também, uma tecnologia. Ou seja, tudo isso não é mais aquela coisa que está lá atrás, ela já está sendo empregada. E nessa pesquisa ele fala que 46% das empresas estão durante a jornada, ou seja, tem muita coisa para acontecer. Né? Quando a gente fala em termos de BIM, lá fora, 70%. E no mundo inteiro o BIM vem avançando, como todo mundo sabe. No Brasil, alguns números aqui, 2018, 11%. 2019, da Deloitte, a gente está falando em 37%. Cienge, Grant Thornton, falando em 30 e poucos. Agora, para a gente, o que é mais importante de todas essas mensagens? Óbvio, né? O BIM está caminhando a largos passos. Temos desafios, por exemplo, 70% dos engenheiros que responderam a essa pesquisa do BIM Fórum Brasil com o sistema Confea-CREA falam que veem os esforços de adoção descontinuados ao longo do tempo. Né? Então, desafios é o que a gente tem todos os dias. Né? Disso tudo, gente, o que é importante a gente entender? Quando a gente fala em BIM, muita gente liga o BIM simplesmente ao aspecto tecnológico. Né, software, implantação, etc. O que poucos se atentam numa implantação é que só suporte tecnológico não sobrevive sem a gente mudar questões do regramento, da criação da informação, da distribuição, né, entre os agentes. E também a questão do redesenho dos processos. Não adianta colocar tecnologia em processo ruim. Né, simplesmente você vai automatizar algo pobre. Né. E aí que chegamos no elo aqui, no quarto elo, que são quem faz o BIM de verdade, né? São as pessoas. Né? Então, software, gente, não é mais o problema. Nós temos muitas tecnologias, inteligência artificial já aplicada à construção. Né? Aqui um exemplo de design generativo, né? Onde a gente tem parâmetros
e simplesmente os softwares eles respondem, né, a premissas de projeto e automatizam uma série de layouts manuais que a gente faria, né? Então, os estudos são feitos realmente em questão de segundos, né? Aqui um processo de inteligência artificial integrado a aprendizado de máquina em planejamento. Então, você sobe o modelo BIM, você carrega teu macrofluxo, ele começa a fazer um processo iterativo e ele vai desenvolver melhor plano de ataque e vai melhorando a cada construção que ele vai fazendo o planejamento, né? Aqui uma startup israelense, onde você compara o modelo com a execução. Então, você está fazendo um caminho na obra, ele compara o projeto com a execução e já vai criando não conformidades ou fazendo toda uma gestão aqui de problemas que você tem de qualidade ou de execução. Sensores, internet das coisas, integração dos sensores com sistemas de ar-condicionado, iluminação. Ou seja, durante todo o ciclo de vida, nós temos aí possibilidades tecnológicas, nós temos aí suporte do BIM durante todo esse ciclo. Depois, quem quiser ter esse infográfico, a gente desenvolveu e a gente manda o QR Code para vocês, tá? Gêmeos digitais é uma outra realidade que já está chegando aí para o mercado. Quando a gente fala de políticas, a gente está falando de regramentos, né? Então, uma das coisas que muitas empresas pecam numa implantação de BIM é não olhar para essa questão sistêmica, né? Então, eles não antecipam decisões, o pessoal não trabalha com engenharia concorrente, não começa a extrair o que o BIM poderia ter de bom ou simplesmente antecipar contratações, né? Hoje, no mercado, a gente vê uma pobreza muito grande de documentação, de processos, né? Padronizações e desconhecimento de normas internacionais, né? Aí é que a gente começa a chegar na questão de processos, né? Então, aqui a gente está aprendendo na marra, aprendendo fazendo, né? Porque muita gente ainda usa prazos de 2D para acomodar um processo BIM, né? Então, existe todo um processo aí de readequação para o mercado. Isso aqui é uma pesquisa recente da Cienge Grant Thornton falando da maturidade BIM no Brasil. 70% se vem trabalhando com BIM nos próximos anos, mas 59% falam que estão em níveis iniciais de maturidade. E aí que a gente começa a chegar naquilo que é o foco da palestra, né? Quem que dá maturidade? São as pessoas, essencialmente, né? O conhecimento, as práticas, o mindset. Só que as próprias empresas não investem, né, num processo sistêmico de formação, eles não incentivam o crescimento das pessoas, né? Então, eles investem muito em tecnologias, em computadores, e não é isso que vai resolver o nosso problema, né? Nós temos que mudar as pessoas no canteiro, nossos parceiros de projeto, nosso pessoal de gestão e operação, né? E as pessoas são os que fazem, que movem tudo. Aqui é o nosso pessoal da Vista, aqui são entregas de projetos em clientes, né? Ou seja, nós ajudamos os nossos clientes a implantarem o BIM, mas quem fez, no final das contas, são as pessoas. E essas pessoas têm barreiras, né, a serem vencidas, culturais, barreiras de trabalhar em colaboração, né? Sem BIM não existe, sem colaboração não existe BIM. E aqui que a gente começa a chegar mais numa questão comportamental, né? A engenharia é muito centrada no eu, né, num conhecimento técnico, em normas e tecnologias, e o BIM prescinde do quê? De um conhecimento generalista. Eu tenho que saber, se eu sou um orçamentista, eu tenho que saber como tenho que pedir a modelagem, eu tenho que conhecer o software, critérios de medição e assim por diante, e eu tenho que sair do meu quadrado, né? E aí é que começa um problema sistêmico no nosso, que vem da nossa formação, né? Quem fez arquitetura e engenharia, eu formei em 92, já faz um bom tempo, mas eu não vejo evolução, por exemplo, de projeto integrado em engenharia e arquitetura. A gente vê uma coisa muito tímida, né? E se a gente não muda isso, né, a gente não muda o mindset, né? E se a gente não muda o mindset, a gente não vai mudar comportamentos, resultados, né? Esse aqui é um livro de maio de 2006,
2006. Quantos anos são? 17. Que fala do novo arquiteto. Mas quando ele fala do arquiteto, ele quer dizer projetista, porque ele está falando do futuro do projeto, né? Onde ele fala que o passado é Design, Bid, Build, e no futuro é IPD, né, um modelo de contrato integrado, a gente não chegou ainda aí. Quando a gente fala de papel ou mídia mista, e chegando em 3D, 4D e BIM, também não chegamos, né? Então, por incrível que pareça, né, conhecimento, por exemplo, de engenharia simultânea, gerenciamento, de foco, de orientação a resultados, construção integrada, né, construção modular, industrialização, a gente não tem isso. Tá? E aí é por isso que a gente quer chamar a atenção da questão da educação, né? A gente só vai virar essa chave a hora que a gente tiver pessoas que entendam que só fazer arquitetura e engenharia bastou, só fazer um mestrado, não bastou, porque hoje a gente tem que saber de outras coisas. Inteligência artificial aplicada, programação, otimização, Lean, óbvio, né? Aqueles conhecimentos que assim, a gente entende que é o básico de qualquer profissional de engenharia e arquitetura do mundo de hoje. Né? Aqui um artigo interessante da Forbes, falando que 85% do mercado terá funções que ainda não existem, de acordo com a Dell. E falam de 10 habilidades a serem desenvolvidas até 2030. São 7 anos, eu acho, pouco tempo, dependendo do que a gente fizer. Né? Primeiro item, alfabetização digital. É impressionante como a gente vê no mercado, em 2023, uma comunidade ainda que não entendeu o impacto do digital nos negócios. Trabalho aumentado. Pensamento crítico e análise. Porque não adianta ter inteligência artificial, eu tenho que saber fazer as perguntas que o chat GPT vai me trazer de volta. Eu tenho que analisar dados, eu tenho que integrar informações, né? Ou seja, habilidade com dados é outro skill fundamental para qualquer profissional. Assim como plataformas virtuais de trabalho colaborativo, ou seja, sem isso não tem BIM. Inteligência emocional nem se fala, né? Formação contínua, que é outro aspecto que a gente realmente ignora. Assim como a habilidade de liderança, ou seja, parece óbvio, né? Mas aqui eu vou chamar atenção para um dos aspectos, que é o trabalho aumentado. Não é só o BIM, gente. Né? É isso que a gente tem que entender. É o BIM com inteligência artificial, BIM com aprendizado de máquina, BIM com programação e assim por diante. Né? Quando todo mundo começar a entender que as plataformas elas podem ajudar a desenvolver rapidamente, aqui eu trouxe um exemplo de design. Né? Isso aqui é o Photoshop, que todo mundo conhece, e aqui você pede uma coisa para ele, como se fosse um chat GPT, e ele faz para você. Né? Então, hoje, isso não impacta mais, porque a gente tem, né, vários cases. Eu mesmo testei o Photoshop faz 2 semanas, uma peça da Vista, e eu pedi para preencher 2 lados aqui, é impressionante, era um fundo de madeira. Assim. E eu fiquei assim, passado, porque eu uso Photoshop há alguns anos, e eu falei, imagina isso na engenharia, na arquitetura, né, bem utilizado. Né? Então, gente, finalizando, existe uma diferença entre ser digital e digitalizado. Digitalizado é industrial com novas tecnologias. Então, assim, nem as pessoas, né, eu gostei dessa frase porque o digital é um novo jeito de pensar. Nós temos que mudar a maneira de pensar e encarar toda essa modernidade que está chegando aí. Né? E as habilidades são insubstituíveis. Né? Então, aqui teve uma piada que rodou no LinkedIn. Né? Oi, chat GPT, termina esse prédio para mim. Né? Não vai terminar, porque a inteligência artificial sozinha não resolve. Né? Gente, a mensagem era isso. Agradeço aí o tempo. Né? Espero não ter desapontado quem veio ver eu falar sobre BIM e especificamente das vantagens, mas isso aí a gente marca outro fórum. Né? Não tem dúvida.
Então, obrigado mais uma vez aí. As cadeiras. As opiniões dos nossos convidados são de inteira responsabilidade dos mesmos, e não necessariamente refletem as opiniões da M-Consult Engenharia. A M-Consult Engenharia defende a livre expressão de ideias e procura fomentar o livre debate.